Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o aguardado The Drama. Emma e Charlie são um casal perfeito e estão prestes a se casar, quando um segredo bota tudo em risco. O longa tem direção e roteiro de Christopher Borgli e marca a primeira de 3 parcerias entre Zendaya e Robert Pattinson em 2026. The Drama, A Odisseia e Duna Parte 3. Eu acho importante começar esse vídeo até destacando o marketing desse filme, porque eu achei ele muito bem feito, não só por eles caírem de cabeça em todo esse conceito de casamento, né, até o próprio slogan do filme era Witness the Wedding of the Year, né, essa coisa de Save the Date, que eu achei muito interessante, assim, o próprio convite da cabine foi feito em formato de convite de casamento, que eu acho bem interessante, mas também por ele ser um filme que traz essa proposta de revelar um grande segredo, o que, claro, gera muita curiosidade da gente saber o que é exatamente que vai ser, né, e acho que nesse sentido também vale destacar o próprio trailer, que deixa a gente meio tipo, o que será que ela revelou de tão chocante pra todo mundo ficar com essa reação, né? Na história, então, conhecemos Emma e Charlie, um casal jovem, praticamente perfeito ali, que tá nos toques finais do seu casamento, até que eventualmente num jantar junto com os seus padrinhos, dentro de uma brincadeira de revelar o pior segredo, a pior coisa que já fizeram na vida, o segredo da Emma deixa todo mundo em completo choque. Então a narrativa passa a seguir Charlie agora tendo que lidar com as novas descobertas sobre a sua companheira. Ele tentando entender o que ele vai fazer, como é que ele se sente em relação a isso. E eu acho que o filme se sai muito bem ao convidar o espectador a ficar se questionando juntamente com o Charlie. Eu acho que é quase impossível assistir o filme e não ficar se questionando o que a gente faria no lugar do personagem, como a gente se sentiria, o que é algo que é realmente imperdoável dentro de um relacionamento, né? Um segredo que, se fosse revelado, seria algo que mudaria completamente a sua visão com seu companheiro, enfim. Assim, a história toca em temas relacionados com o amor e o companheirismo, em diversos momentos indagando sobre o amor incondicional, questionando sobre o quanto realmente a gente conhece alguém e qual seria o limite da parceria dentro de um casal e o que de fato seria imperdoável. Acho que o filme mantém um bom ritmo, meio que aumentando as situações vividas pelo Charlie meio gradualmente, né? Conforme ele vai explorando cada vez mais essa situação do passado da Emma, como ele se sente com isso, até que chegar no momento de completo caos. A narrativa então passa a explorar as memórias do passado do casal, fazendo tanto nós espectadores quanto o próprio Charlie meio que passar a se questionar se tinha algum sinal sobre esse segredo da Emma, né, e ele meio que fica sendo consumido assim por conta desse segredo e como ele se sente em relação a isso, passando a partir desse ponto a ver tudo ao seu redor relacionado com esse segredo da Emma. E aqui também eu gostaria de destacar a atuação do Robert Pattinson. Ele é um ator que eu tenho cada vez mais me interessado, em parte porque eu acho muito interessantes os projetos que ele escolhe, os papéis que ele vai fazendo, porque são todos eles muito instigantes e geralmente envolvidos em alguma questão complexa, né? E eu acho legal que de um tempo pra cá ele vem escolhendo papéis que falem mais de um lado cômico dele. Eu sinto que a gente já via isso nas entrevistas do ator. Ele é uma pessoa genuinamente engraçada e que agora ele tem seguido pra isso. E eu acho que é uma comédia um tanto mais ácida, um humor um pouco menos óbvio, um tanto mais pra esse lado de desconforto do que qualquer outra coisa, né? Tanto aqui quanto em Mickey 17, que eu sinto que foi o momento que ele realmente se mostrou como essa pessoa bem engraçada, assim, mas eu fico muito feliz e aqui eu acho que ele tá excelente, assim, mostrando essa pessoa que vai cada vez mais perdendo a cabeça, já perdendo a noção da realidade, sobre as memórias, sobre tudo que ele viveu, já passando a se questionar sobre o que se diz sobre ele, né, o que essa relação, o que esse segredo, e, enfim, acho que ele se sai muito bem aqui dentro do filme. E até queria trazer outro filme dele aqui pra comparação, que é o filme Morra Amor, que inclusive já falei por aqui, é um filme dele com a Jennifer Lawrence, e uma das coisas que me incomodou bastante naquele filme foi a falta de destaque que o personagem do Robert Pattinson recebeu. Também é um filme que vai para um lado caótico, que acho que tem certas semelhanças com The Drama, mas acho que aqui em The Drama eles conseguiram dar um destaque muito legal ali pro personagem dele, e com ele lidando realmente com esse caos, e foi algo que eu, pelo menos, senti bastante falta em Morra Amor. Voltando a falar sobre o filme, até pelo trailer já dá pra imaginar que o segredo revelado pela Emma é um segredo muito grande. O longa aposta em uma provocação, querendo sempre deixar claro o incômodo e o desconforto gerado pela revelação, principalmente pelos sentimentos divisivos de Charlie. Assim, o filme traz um senso de humor meio ácido, se baseando em um desconforto. E eu acho legal que o filme também deixa a gente sentir essa certa dualidade que o próprio Charlie sente, já que no começo do filme a gente é apresentado por esse casal que
é um casal muito querido, mas eu acho que ainda assim é um casal muito verdadeiro. Então a gente acompanha o primeiro encontro deles, que tem um certo desconforto, você tem as brigas, as coisas que eles gostam um do outro, o que é muito legal. Então a gente, de certa forma, também acaba pegando um pouco desse carinho ali entre os dois, e também fica um pouco em dúvida sobre o que sentir em relação ao segredo da Emma. Eu acho que a gente fica um pouco incrédulo, assim como o Charlie, mas também um pouco em negação. Eu acho que nesse sentido o filme também explora o quanto uma pessoa pode mudar. Afinal, a Emma ainda é essa mesma pessoa da época do segredo dela, né? As pessoas realmente podem mudar e, de certa forma, o Charlie amava ela já com esse segredo, ele só não sabia o que era, né? E realmente todas as questões envolvendo esse tipo de coisa, a nossa mudança de percepção. Acho que nesse sentido, o filme me lembrou bastante um episódio de How I Met Your Mother, em que eles estão conversando sobre pequenos hábitos um do outro que incomodam e que muitas vezes a gente releva e eles não percebem. E aí quando eles percebem esses hábitos, essas pequenas coisas que são leves incômodos, tem um barulho de vidro quebrando, né? Como se fosse essa realidade, essa visão de pessoa perfeita fosse quebrada, assim, e você passa a reparar a todo momento essa coisa. E eu acho que aqui é um pouco disso, né? O Charlie, meio que tudo que acontece ao redor dele, ou coisas do passado, ele remete a esse segredo da Emma, ele remete ao que aconteceu, à revelação, e meio que passa o tempo inteiro somente pensando e obcecado com isso. Porém, eu também quero trazer uma questão que eu tava pensando, assim, esse segredo é polêmico, né? Ele vem pra não só fazer a gente ficar curioso ali com o trailer, de pensar o que será que essa menina fez pra eles terem esse tipo de reação, né, quando ela conta, mas também pra provocar. É um filme que ele se baseia muito nessa coisa do desconforto, de ousadia, de meio que cutucar, assim, os espectadores pra saber o que vocês fariam nesse lugar, né? Porém, eu sinto que grande parte das coisas que a gente vê sobre esse filme, por agora, né, um pouco antes da grande estreia dele, são relacionadas sobre o segredo e não sobre o filme em si. Então a discussão deixou de ser sobre o filme e passou a ser sobre realmente o próprio segredo. O que eu acho, tipo, a questão dele dentro da história, né, as implicações e eu não sei se era bem esse o objetivo. Talvez fosse, né, gerar um debate ainda maior, mas particularmente eu acho que o debate é muito mais interessante quando a gente olha não pro motivo em si, mas o que isso gera dentro de um relacionamento. De certa forma, eu acho que até dá pra falar que esse segredo seria como se fosse aquele termo do Hitchcock do MacGuffin, né? Que é uma coisa pra mover a narrativa. Meio que pouco importa o que exatamente é esse segredo. É só que ele tá ali pra servir pra mover a narrativa. Como, por exemplo, a maleta em Pulp Fiction, né? É uma maleta que, indiferente se fosse uma maleta, se fosse um cofre, se fosse um diamante, e tanto faz o que tem dentro da maleta, né? É só pra mover a narrativa. E aqui eu acho que talvez fosse mais sobre isso, assim. Tanto que grande parte do filme eu tava um pouco meio... O que você quer dizer com isso, né? Mas eu acho que a história não é bem sobre o segredo, e sim sobre as consequências desse segredo. Sobre a questão do amor, sobre o que isso muda na pessoa pra você, sobre debater essa coisa do amor incondicional e qual que é o limite dentro do amor, qual que é o limite do companheirismo, da parceria dentro de um relacionamento, né? E se tem algo que é realmente considerável, imperdoável ali dentro. Como eu falei, eu saí da sessão um pouco em dúvida sobre o que eu tinha achado, o que eu tinha pensado, mas eu acho que é muito legal as discussões que esse filme passou a propor, né, esse debate da coisa do amor, do relacionamento, e acho que é interessante o quão ousado ele se propõe a ser, sabe? Acho que tem muitos filmes hoje em dia que não tem tanta coragem quanto esse filme teve. Eu admito que eu tenho minhas questões com alguns filmes meio provocativos, assim, que às vezes fazem algumas coisas que são pra chocar, mas eu acho que aqui funciona no tom certo, que é pra gerar essa discussão. É pra você assistir o filme e realmente se colocar no lugar do personagem e ficar se questionando o que você faria. Pelo menos foi isso que eu fiz. Eu tava todo o filme meio que pensando, putz, como é que eu ia me sentir em relação a isso? Porque é uma situação complicada, é uma situação difícil. E eu acho que ele se sobressai com a sua ousadia, conseguindo realmente trazer um bom drama. Eu até vi uma crítica que falava que ele é um filme que dá aquela sensação de que bom que isso não tá acontecendo comigo, que não sou eu que tenho que resolver. E eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que ele consegue ser bom no que ele se propõe a ser, de ser realmente esse drama. Ele não mentiu. Ele é um drama que a gente acompanha ali entre um casal e acho que é legal ver a situação aumentando ali ao longo do tempo. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.9 e ele tá disponível nos cinemas. Esse foi esse, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de The Drama e também deixar aqui nos comentários quais os próximos filmes de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.